Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar podendo compartilhar um pouco com vocês aqui. Pelo que eu já vi aí, aí no chat, tem alguns conhecidos já, alguns conhecidos de longa data aí, tem outras pessoas que eu não conheço, né? Mas até começando, me apresentando um pouco, para os que não me conhecem. Meu nome é Sean Lucas, né? Tem um nome um pouco diferente aí, né? Mas isso se dá. Até colocar uma foto para que vocês consigam ver melhor e até mesmo na câmera vocês vão conseguir ver. É por conta desse olho puxado, né? De uma ascendência aí. Meu pai é de Taiwan. Agora que eu lembro, esqueci de gravar. Meu pai é de Taiwan e, né, tivemos uma mistura de nomes. Né? Eu sou líder de negócios aqui na Macrotech, sou responsável por todo o time de desenvolvedores de negócio, de consultores de pré-venda, né, que a gente também costuma chamar de especialistas de produto, que são, na verdade, no final do dia, a estrutura técnica da Macrotech, que vai cuidar de todo o apoio técnico, todas as dúvidas, desenhos de arquitetura, né, elaboração de desenhos e ajudar vocês a desenhar a solução, né? Trabalhamos um time de pré-venda atrelado aí ao time de vendas e hoje eu sou o responsável. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história, eu costumo falar bastante no LinkedIn sobre tecnologia, sobre inovação, tá aí o link, né? Só acessar com esse QR Code aí. Legal? Antes da gente começar, eu queria contar para vocês um pouco sobre a Macrotech, para os que não conhecem, né? Um pouco sobre a nossa história. A Macrotech é uma empresa sólida. Né? Hoje, esse mês, nós completamos 35 anos de existência, 35 anos de muita luta, de muito sucesso, de muita perseverança no mercado industrial e somos distribuidores autorizados Rockwell Automation na região. O que isso significa? O que isso significa, né? Nós somos uma forma de capilarizar e potencializar toda a tecnologia, todas as soluções Rockwell dentro de uma determinada região de atendimento. Que no nosso caso aqui é o estado de Minas e Espírito Santo, né, onde a gente prioriza a excelência no atendimento, a precisão e a expertise técnica e também a capacidade de entregar soluções para você, soluções na ponta aí para a indústria, né, independente do cenário, independente do segmento industrial, nós atuamos, nós conseguimos apoiar vocês. Legal? Um pouco sobre a nossa localização, como eu disse, nós ficamos uma matriz aqui em Belo Horizonte e temos um centro de distribuição e uma fábrica de painéis ali em Contagem, né, onde temos também um escritório remoto em Uberlândia para atender toda a região do Triângulo Mineiro e uma filial em Vitória para atender o estado, né? Ficamos localizados ali no bairro República e temos também um escritório remoto em João Molevade para fazer todo o atendimento da região do Vale do Aço. Né? Na matriz está grande parte da nossa matriz, aqui em BH está a nossa matriz, grande parte do nosso atendimento regionalizado acontece por meio daqui, mas temos alguns pontos focais estratégicos para facilitar o acesso ao mercado, o acesso às dúvidas de vocês, às questões, às demandas que vocês tenham em relação às soluções que a Macrotech pode ofertar. Um pouco sobre a nossa história, né? Nossa fundação aconteceu lá em 1988 e ao decorrer do tempo, né, tivemos alguns marcos, como a nossa unidade de Uberlândia, a abertura da unidade de Vitória, né, o nosso pioneirismo em algumas soluções focadas em wireless, FTV, conectividade, né, focado principalmente na parte de redes, e somos uma empresa com selo GPTW, né, somos uma empresa dentro do Great Places to Work, né, aqui na região, e temos orgulho de saber disso. E em 2023, né, começando em 2020 foi embrionário, mas em 2023 começamos uma nova estrutura, uma nova forma de otimizarmos e potencializarmos o nosso acesso ao mercado, que é por meio de todas essas 8 caixinhas. Né? Antigamente, no passado, existiam vendedores externos, vendedores internos e especialistas de produtos, né, atuando na ponta, junto com toda a nossa estrutura operacional. Mas agora, né, entendemos que existem focos diferentes, existem formas diferentes de trabalhar, e nós os dividimos aí nessas 8 caixinhas de maneira mais proativa para suportar vocês, que são, por meio dos nossos gerentes de contas chaves, que são segmentados por indústria, então todas as contas chaves da indústria hoje são atendidas por esse cara. Temos vendedores territoriais que são responsáveis por uma região de atendimento aí, né? Temos os desenvolvedores de negócios, juntamente com os consultores técnicos, que são o nosso time de pré-venda, o nosso time técnico, para suportar
toda a nossa estrutura de vendas, todas as demandas de vocês quando parte de um aspecto um pouco mais técnico. Temos vendedores internos também para facilitar e atender de maneira mais horizontalizada todo o nosso mercado, analistas de supply chain, e quando trabalhamos com soluções customizadas, né, painéis principalmente, temos o nosso time de projetistas e montadores de painéis em nossa fábrica. Nossa forma de acesso ao mercado, ela se divide também em 8 disciplinas, né? Onde a gente tem lá, partindo da automação industrial, passando por sensores, segurança de máquinas, redes de comunicação, nossos painéis elétricos e também montamos CCMs, os nossos drives de acionamentos em geral e todo um portfólio de serviços e treinamentos fortalecido aí pela Rockwell Automation, né? Então, temos toda uma gama de soluções focadas no ambiente de automação industrial, focadas nesse ambiente fabril para que vocês consigam trabalhar com o melhor, o mais atual, trazendo otimização de processos, integração e todas as demandas que vocês tiverem, podem mandar para a gente aqui. Legal? Isso aqui é um pouquinho da Macrotech que eu queria apenas apresentar para vocês, mostrar onde nós atuamos, como nós atuamos, qual a nossa forma de acessar o mercado. Mas a gente sabe e a gente se desenhou para que a gente possa atender os desafios da indústria. A gente sabe que os desafios da indústria são latentes, a gente sabe que todo dia existe uma tecnologia nova, existe uma forma nova de se pensar uma otimização do processo. No final do dia, o que a empresa precisa, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma música de uma banda que eu gosto bastante, né? Que é o Daft Punk. Eles têm uma música que eles falam de work harder, better, faster, stronger. O que isso significa? Trabalhar mais pesado, mais rápido, mais forte e melhor, né? Então, hoje, o que a indústria pede, o que os nossos processos pedem, para que a gente trabalhe melhor, mais rápido, com mais tomada de decisão, maior capacidade de geração e tratamento dos nossos dados, né? Maior capacidade de trabalhar em multicamadas, em multidisciplinas, agregar diferentes áreas e trazer para o mesmo ambiente, né? Como é o famigerado, a convergência IT/OT, né? Que é trazer os dados, convergir os dados que surgem no chão de fábrica até o nível de TI e trazer os dados da TI, trazer a tecnologia, a capacidade de tratativa de dados, de data warehouses, de analíticos do TI para o ambiente fabril, para o ambiente de chão de fábrica. Então, cada vez mais nós precisamos ter essa integração, por exemplo, ou até mesmo integração entre áreas, né? Quem não queria ter uma integração de setor de suprimentos atrelado à minha manutenção, onde quando eu sei que um inversor, por exemplo, está precisando trocar um ventilador, está precisando passar por uma manutenção preventiva, eu consigo olhar isso em tempo, fazer todo o planejamento de parada atrelada à minha estrutura de suprimentos para comprar todas as peças sobressalentes, troca de ventiladores, contratação de um serviço de manutenção preventiva de um inversor. Então, cada vez mais no nosso mundo, né, as nossas áreas deixam de ser áreas isoladas e passam a ser um grande conglomerado que precisa trocar informação para que, de fato, seja possível trabalhar mais pesado, melhor, mais rápido e mais forte. Esse é um grande desafio. E pensando nisso, nós temos como estrutura básica trabalhar em multicamadas, né? Então, hoje nós temos soluções que vão desde a camada de dispositivos, né? Pensando desde a conversão de uma variável física, de uma temperatura, de uma pressão, de uma vazão, de uma posição, até o trabalho nisso a nível de controle e otimização desse processo, né, que são todo o nosso portfólio de controladores, acionamentos inteligentes, centros de controle de motores, gateways IoT, para que eu consiga levar essa informação até mesmo da borda de automação para a nuvem, sistemas de operação e controle, né, visualização, operação e controle, né, que são os nossos famosos sistemas supervisórios, nossos sistemas de gestão de manutenção, os nossos MES, passando também por uma camada de decisão, que são sistemas analíticos que eu vou trazer e centralizar, orquestrar todos os nossos dados, montar dashboards e fazer, de fato, a tratativa de tomada de decisão ali no chão de fábrica, baseado em dados, baseado em inteligência computacional, e em uma camada acima, levar isso para um ambiente de TI, para um ambiente corporativo, um ambiente de negócios, né? Onde eu integro todo esse sistema ao meu RP, ao meu SAP, ao meu Oracle,
para poder fazer com que toda a planta funcione, não como ilhas isoladas, uma segmentação entre chão de fábrica e corporativo, mas fazer com que tudo seja uma grande harmonia de geração, informação, tomada de decisão e, no final do dia, aumento de receita e redução de despesas. Claro, pensando em toda uma infraestrutura de rede resiliente, uma infraestrutura de dados resilientes e também com segurança. Bom, nosso foco hoje é trabalhar um pouco sobre como interpretar as informações lá no chão de fábrica, né? Como interpretar as informações que vêm dos nossos sensores, que começam a ser trabalhados, né? Então, nisso entra todo o conceito de IIoT, né? Ou IoT industrial, ou Internet das Coisas industrial, né? Que é a mesma Internet das Coisas que nós temos aqui em smartphones, smartwatches, né? Aplicada e agregada a uma tecnologia, a um sistema no chão de fábrica, um sistema que faça sentido para uma operação de uma determinada máquina, de um determinado processo. Então, aqui nós temos uma máquina, né? Aqui nós temos uma rotuladeira, uma máquina de rotuladeira. Essa máquina vai ter, por exemplo, o seu controlador embaixo, vai ter o seu controlador aqui embaixo, juntamente com os acionamentos, vai ter sua IHM, né, toda a parte mecânica do sistema, os motores, botões de segurança, chaves de segurança, e de alguma forma eu preciso trazer aquisição de dados, trazer dashboards para eu entender quais são os KPIs dessa máquina, qual é o OEE dessa máquina, e também em caso de qualquer tipo de falha, qualquer tipo de alarme, eu ter isso notificado para que eu possa tomar uma ação de manutenção, uma ação corretiva, uma ação e gerar a rastreabilidade do que foi feito ali, né? Mas eu preciso trazer isso. Só que o ideal seria levar isso para o ambiente de nuvem, um ambiente centralizado, e depois exportar isso para os nossos dispositivos, sejam eles servidores, data centers no próprio chão de fábrica, sejam eles computadores convencionais e acesso via web, ou até mesmo os meus smartphones, os meus tablets, né? Sistemas mais móveis para que eu consiga visualizar. E tudo isso é possível a partir do momento que eu consigo trazer uma aquisição de dados do meu sistema, eu consigo fazer com que a informação venha de maneira coerente, de maneira coesa, para que toda essa informação consiga subir. Trazendo um pouco mais para a prática. Se eu tenho máquinas inteligentes, eu consigo trazer processos inteligentes. Aqui eu tenho um desenho um pouco mais focado na nossa realidade de automação. Então, traduzindo o que a gente está falando sobre as máquinas inteligentes. Se eu tenho um sensor de temperatura, né? Se eu tenho sensor de presença, e eu consigo trazer eles, não somente falando que está ligado, está desligado, ou me dando um indicador de temperatura, mas eu consigo trazer diagnósticos, eu consigo fazer toda a calibração, toda a parametrização de maneira remota, né? Eu consigo trazer informação para quem está coletando esse dado. Eventualmente, eu trago isso para o meu controlador por meio de um protocolo de rede resiliente, né, robusto e caracterizado, e eu consigo levar isso para o meu ambiente de operação, para o meu ambiente de nuvem, para o meu ambiente de tomada de decisão. Então, toda vez que trabalhamos com tecnologia, nós sempre vamos pensar na geração de dados, né? Na geração das informações. E, beleza, eu quero trazer essas informações, eu quero trazer esses dados, né? Hoje nós temos N protocolos de rede, mas há alguns anos atrás surgiu um novo padrão focado principalmente nos meus sensores, principalmente da minha instrumentação, que é a tecnologia IO-Link. Mas tudo bem, o que é a tecnologia IO-Link? A IO-Link é um padrão de protocolo aberto de comunicação serial entre sensores, atuadores e mestres, para que eu consiga descentralizar um pouco a minha rede internet, o meu padrão TCP/IP e fazer uma coleta no próprio cabo da instrumentação, né? Então eu consigo usar o mesmo cabo, a mesma estrutura, a partir do momento que eu tenho um sensor IO-Link já funcionando, eu consigo já trazer a mesma estrutura de leitura de informação, né, do dado de processo, do dado
que aquele sensor, aquele atuador já trabalha, mas para além disso, eu tenho uma comunicação serial que vai me ajudar a ter diagnóstico, vai me ajudar a ter calibração, configuração, tudo isso sendo feito de maneira remota, permitindo o dado funcionar, inclusive, em duplex. Existe uma norma da EC, para os que forem, para os que têm mais interesse, são mais curiosos, que vai falar um pouco sobre esse padrão, né, IO-Link, que é a EC 61131-9. Então, fica aí a dica de comunicação. E hoje o IO-Link ele vem para trazer esse gap, para suprir esse gap de comunicação com sensores, principalmente focados em sensores de máquinas, né? Onde eu não preciso necessariamente que todos os meus sensores tenham um endereço IP, tenham um endereçamento individualizado, consumam um nó na rede, mas eu consigo, por meio do mesmo cabo, da mesma estrutura nativa que eu já tenho nos meus sensores convencionais, trafegar e trabalhar com informação, com dados sendo passados para além das informações básicas de variáveis físicas dentro do meu sistema, que é o grande ganho aqui de se trabalhar com a tecnologia IoT. Um recado rápido, hoje nós, né, como Macrotech e a própria Rockwell, possui um portfólio de soluções e sensores inteligentes com a IoLink. Temos um portfólio completo de rede de sensores IoLink. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui eu tenho um manual que ele vai falar sobre todo o nosso portfólio de sensores, né? Explicando um pouco sobre a IoLink, quais são os sensores que nós temos, os mestres, os controladores, o tipo de sensores que nós temos. Então, hoje nós temos um portfólio completo de sensores IoLink. Se você tem essa demanda aí hoje, sinta-se à vontade para nos procurar, que a gente consegue apoiar vocês em todas as soluções. Temos sensores fotoelétricos, sensores de proximidade, sensores de temperatura, torres luminosas, pensando em não só em sensores, mas também em atuadores. Temos torres luminosas em IoLink, né? Tudo isso a gente consegue apoiar vocês e entregar para vocês aí. Sensores de proximidade, etc. Beleza? Voltando um pouco, então, temos acesso a toda essa gama de sensores e trabalhamos com uma plataforma, com uma forma inteligente de se trazer esses sensores. Uma vez que eu não preciso ter outros cabos, ter outro protocolo, ou até mesmo nós, endereços IP na minha rede, eu consigo colocar o IO-Link funcionando em sinergia com toda a minha estrutura de rede baseada em TCP/IP. Então a gente consegue trazer essa informação para cá e funcionar, né, trazer os dados, trazer a maior capacidade, a maior otimização e estruturação desses dados que são gerados aqui embaixo para o meu ambiente de produção, para o meu ambiente, para a minha empresa conectada, utilizando o Mestre IO-Link, né? Hoje nós temos várias opções de Mestre IO-Link e o meu objetivo aqui é apresentar para vocês um novo lançamento da Rockwell, que é o Armor Block 5000. Não sei se algum de vocês já teve alguma experiência com o Armor Block, né? Mas já é um produto consolidado no mercado, né? De Mestres IO-Link, também de remotas de I/O IP67, mas nós temos também uma nova versão desse Armor Block, que é o que nós chamamos de Armor Block 5000, que é uma nova remota da Rockwell, uma nova interface de I/O da Rockwell, onde nós temos principalmente como ponto central aqui o seu mestre IO-Link. Começando com uma oferta simplificada. Eu tenho módulos consolidados de 8 canais que eu consigo trabalhar com a IO-Link, tendo registro de data e hora, registro de eventos, né? Todo o Armor Block, todos os itens dessa família possuem categoria em grau de proteção. Eu posso trabalhar com IP66, IP67 ou até mesmo IP69K, atendendo diversas aplicações, diversos ambientes de Fabris. Eu tenho a instalação flexível, onde eu consigo trabalhar com 5, 6 módulos 6 módulos anexados um ao outro, em blocos, até 6 módulos em blocos funcionando, otimizando pontos de conexão de alimentação, pontos de conexão em rede, né, levando isso para um switch. Toda a plataforma no Armor Block 5000 é 100% integrado à plataforma Logix. O que isso quer dizer? Nós conseguimos fazer toda a configuração, toda a parametrização dentro do Studio 5000.
integrados a controladores, né, os famosos PLCs da família ControlLogix e CompactLogix, nas suas versões 5580 para o ControlLogix e 5380 para o CompactLogix, né? Esse Armorblock possui um design mais seguro, um design mais robusto, que traz mais segurança, traz mais robustez ao processo, com todos os indicadores, né, visíveis de variáveis aí. Então, todas as informações, se o status, se um canal de I/O está ligado, está desligado, está funcionando, está parado, né? Toda a informação de rede, se a minha rede está funcionando, se ela está só ligada em stand-by, ou se eu estou conseguindo trocar dados, eu tenho todos os indicadores por meio de LEDs na própria carcaça do Armorblock. Legal? Algumas informações um pouco mais técnicas em relação ao produto é a capacidade dele trabalhar também como uma remota, onde ele já tem duas portas de rede, como vocês podem ver aqui em cima, na parte superior do módulo, que ele suporta redes tanto em estrelas, caso eu queira ligar esse Armorblock diretamente num switch, ou então em sistemas lineares, onde eu consigo fazer um barramento único, como se fosse um varal, ligando entre os Armorblocks, consumindo apenas uma porta do switch, ou então, caso eu queira trabalhar um anel, né, em protocolo DLR, fechar um anel entre módulos Armorblock, é possível fazer isso por meio desse cara, por meio do Armorblock 5000, onde toda a conexão de rede funciona com conectores M12, 4 pinos M12, né, que mostra que a gente já consegue ter essa comunicação, né, a robustez de trabalhar com IP67 diretamente nele. Eu tenho 8 pontos, né, de sinais de mestres IO-Link aqui no meu sistema, né, onde eu posso trabalhar eles tanto com 5 pinos, tendo terra, ou com 3 pinos no padrão M8. Eu tenho opções de alimentação, né, toda a minha alimentação ela é dupla, onde eu consigo também fazer um barramento, um varal de alimentação entre os módulos. E eu tenho 3 opções de alimentação para esse módulo, né, que é o que a gente enxerga aqui atrás. Ah, eu quero ter a minha alimentação com 4 pinos, M12, sem problemas. Eu quero ter ela com 5 pinos, ter um terra aqui junto. Também consigo trabalhar. Eu tenho outro código para fazer em L-coded, que é um outro padrão, uma outra forma de se trabalhar com essa alimentação, padrão de conectores. Então, eu tenho diferentes tipos de conectores para atender as diferentes demandas, as diferentes diretrizes que o meu processo, a minha máquina, eles vão necessitar, né? Eu consigo trabalhar em temperaturas de menos 20 até 60 graus Celsius, que é algo semelhante à temperatura que a gente tem visto, principalmente aqui em BH, está bem triste, mas também trabalhar com choques e vibrações de até 35 G, né? Onde eu consigo também, todos os 8 canais do meu sistema funcionam como mestres IO-Link. E como funcionam esses mestres IO-Links? Eu tenho a possibilidade de trabalhar com 4 canais IO-Link classe A e até 4 canais de IO-Link classe B. Qual é a mudança entre esse IO-Link classe A e classe B? Né? É que no classe A eu trabalho com uma fonte de alimentação apenas, né, para receber o sinal do sensor, e no classe B eu posso ter duas, eu tenho disponíveis 2 fontes de alimentação, que a grosso modo é que eu consigo trabalhar com atuadores também IO-Link, não só sensores, mas também atuadores IO-Link, como se fosse como por exemplo, uma torre luminosa. Então, eu tenho até 8 canais nesse IO-Link Mestre, ou então 16 canais configuráveis. Eu consigo ter essa maleabilidade no meu sistema, né? Ter 12 canais configuráveis, sendo ou entrada ou saída digital, mais 4 saídas digitais obrigatoriamente, ou então trabalhar com 8 sinais IO-Link, onde eu tenho 3 opções de catálogo, de código de catálogo, como falei para vocês, que são as 3 opções de fontes de alimentação, de padrão de conectores de fontes de alimentação, conforme eu tinha apresentado anteriormente. Outro ponto, né, até falando um pouco da performance desse módulo, né, toda a família 5000 da Rockwell é uma família que a gente chama de high performance, de alta performance. E isso não seria diferente na plataforma do Armorblock, onde nós conseguimos ter um tempo de RPI de até 200 microsegundos, não, o tempo mínimo do módulo, desculpa, o tempo mínimo do módulo de trabalhar
com tempo de mudança de sinal vinda do sensor de até 200 microsegundos e o RPI de 1 milissegundos. Pessoal, eu estou falando que eu consigo trabalhar com 200 microsegundos de taxa de atualização do meu status do meu sensor, pensando com onde todo esse sensor, toda essa mudança, eu consigo registrá-la com estampa de tempo. Isso é poderosíssimo, porque nós conseguimos trazer a rastreabilidade, a capacidade de geração de dados, a capacidade de geração de OEs num tempo mínimo, um tempo assustadoramente mínimo, né? Onde eu tenho tempo de ciclo da IO-Link de até 1 milissegundos e uma precisão do meu timestamp de até 2 milissegundos, né? Então, a capacidade de dados que eu consigo gerar e botar isso, por exemplo, no historiador, colocar isso, por exemplo, no datalog, é absurda. Né? E quando eu trabalho com esses canais digitais, né, simplesmente sensores, né, com aquele módulo de 16 pontos de I/O digitais ali no Armor Block, eu consigo trabalhar com RPI mínimo de 200 microsegundos, semelhante ao que a gente tem de atualização desse módulo, um tempo de resposta de entrada de aproximadamente 350 microsegundos, timestamp, precisão desse timestamp de 200 microsegundos e um tempo de resposta entre 400 até 400 ou até 600 microsegundos aqui. Então, nós temos aí uma alta performance, né, uma velocidade muito alta de geração e obtenção dessas informações. Voltando um pouco sobre a questão da classe A e classe B, aqui eu tenho um esquemático falando exatamente sobre essas mudanças de portas classe A, portas classe B, o que é um sinal IO-Link classe A e o que é um sinal IO-Link classe B. Percebam que no classe A eu tenho conexão com os 4 canais e eu tenho um ponto de alimentação que vem para o dispositivo. Então, eu coloco uma tensão em um comum para o dispositivo e recebo num terceiro pino faz toda a comunicação configurável e o canal IO-Link. Já em classe B, eu tenho 2 pontos de alimentação, V1 e V2, onde eu consigo alimentar tanto sinais atuadores IO-Link ou até mesmo colocar hubs de I/O, onde eu consigo multiplicar a quantidade de pontos de I/O do meu Armor Block trabalhando com hubs. Né? Então, eu coloco um mestre IO-Link lá e vários hubs de I/O, multiplicando a quantidade de pontos de I/O em um sistema, pensando em uma remota IP67. Né, uma remota em bloco modular IP67. Então, a gente consegue multiplicar até 6 módulos, 6 hubs aqui dentro. Outro ponto é a nossa integração com a plataforma Logix, com a plataforma Studio 5000 da Rockwell, né, que é a nossa plataforma principal de engenharia hoje. A nossa capacidade de integração IO-Link, onde o acesso aos meus dispositivos são nativos. Né? Então, da mesma forma que eu declaro um cartão de I/O, eu declaro um inversor, um relé de sobrecarga na minha árvore de I/O configuration do Studio 5000, eu também declaro o meu mestre IO-Link, mas também os meus sensores, os meus devices IO-Links, todos ficam sendo mostrados ali na minha árvore de I/O, onde eu consigo, se eu abro a tela do meu Studio 5000, eu sei todos os meus dispositivos IO-Link, onde eles estão, o que eles estão fazendo, né, qual é o status dele, e eu consigo ver, inclusive, o código e o tipo de sensor, né, trazendo maior visibilidade para o meu sistema. Hoje, todos os IODDs, né, que são os arquivos de configuração dos meus IO-Links, eles possuem um Addion Profile Mestre, onde eu interpreto a informação dos meus sensores IO-Link diretamente como uma tag, como um data type, um tipo de dado, uma estrutura de dados nativa do meu controlador, nativa do meu Studio 5000. Então, as informações, em vez de virem como mapas de memória, elas já vêm com a informação real que aquele sensor está me trazendo. Então, se a gente vem, por exemplo, aqui, eu sei qual é o nome da variável e os valores e a forma com que esse mapa, essa lista de informações chega para mim do meu sensor, do meu dispositivo IO-Link, eu consigo trazê-la para o ambiente do Logix, para o ambiente Studio 5000 e interpretá-las, sem necessidade de trabalhar com conversão de tabela de variável, sem necessidade de eu pensar em mapas de memória,
para entender onde eu vou colocar qual variável, fazer qualquer tipo de alias, fazer movimentações. Não, isso já fica pronto e nativo com o data type, com o add-on profile nativo do meu Studio 5000. E além disso, eu tenho as minhas device tags, né? Então, a informação da forma com que ela chega no add-on profile, eu consigo ter as informações também diretamente do meu controller tags para poder trabalhar tranquilamente, de maneira mais simples, mais rápida, mais unificada. Porque no final do dia, quando a gente trabalha com sensores IO-Link, isso é importante para a operação, é importante para a manutenção, mas não menos importante. Não menos importante, isso tem valor também para quem está desenvolvendo o sistema, para quem está fazendo a engenharia do sistema, porque eu não preciso me preocupar em apontar mapas de variáveis, eu não preciso me preocupar em apontar parâmetros, toda a estrutura de dados já vem nomeada, né? O objeto já vem devidamente nomeado para que vocês consigam carregar, né? Para que seja possível carregar e trabalhar diretamente com as variáveis da forma que elas foram criadas dos controladores, né, dentro de uma plataforma do ambiente Studio 5000. E também, caso eu queira, é possível também eu trabalhar com modos de backup, fazer backup das informações, das parametrizações, das configurações dos meus sensores. Seja esse backup diretamente no controlador, hoje a Rockwell tem uma funcionalidade, né, que é muito mais conhecida nos meus acionamentos, que é a capacidade de eu ter uma configuração automática dos meus dispositivos, o famoso ADC, né, que é, eu tenho as informações do meu sensor aqui, que são enviadas e são parametrizadas aqui pelo meu mestre IO-Link, mas interfaceadas pelo meu controlador. Eu salvo as informações nesse mestre IO-Link. E, eventualmente, se esse sensor queimou, eu precisei substituí-lo, ou se esse mestre IO-Link queimou, eu preciso substituí-lo, não existe necessidade de eu fazer uma nova parametrização. Se eu habilito o ADC, eu retiro um módulo IO-Link ou retiro um sensor para substituição, coloco outro igual, e o próprio sistema, o próprio controlador tem o backup das informações da parametrização que é feita no sensor ou no mestre, e ele mesmo descarrega e restaura isso, seja para o mestre IO-Link, seja para o sensor. Né? E isso é disponível para todos os sensores, todos os dispositivos IO-Links Rockwell. Mas eu também tenho a opção de trabalhar com o modo de data storage, onde o próprio mestre IO-Link faz o backup e armazena. Ele tem uma memória para armazenar as informações dos dispositivos IO-Link. E caso eu precise substituir um desses dispositivos IO-Link, tiro um, coloco o outro de mesmo part number, e ele mesmo restaura toda a parametrização, todas as informações. Então, a ideia é trazer informação desde o chão de fábrica, desde os dados sendo feitos sendo gerados ali, não somente de informações e variáveis físicas sendo trazidas para o ambiente digital, virtual, mas também otimização de geração de dados, capacidade de trazer isso, e eu consigo também trazer isso para os meus backups e ter isso da maneira mais resiliente possível, reduzindo o tempo de parada, reduzindo o tempo de reconfiguração, reduzindo o tempo de parametrização de dispositivos novos, né, uma vez que eu já tenho aquilo parametrizado. Tudo isso é possível por meio do IO-Link, tudo isso é possível por meio do ArmorBlock 5000. Então, eu retorno à pergunta, né? A indústria nos pede para trabalharmos mais forte, melhor, mais rápido e com mais rigidez, com mais robustez. Quando a gente começa a trabalhar naquela base em que os meus sensores, né, os meus dispositivos de campo conseguem trabalhar de maneira inteligente, conseguem fazer geração de dados, aquela massa de dados consegue ser trabalhada, toda a decisão consegue ser tomada. E aí sim, eu consigo fazer meu trabalho de maneira melhor, mais rápida, mais resiliente, mais robusta, mais rápida. É isso que eu tinha para hoje. Agradeço a disposição de todos vocês, agradeço o tempo. Peço desculpas por todo esse imprevisto em relação às nossas, ao nosso, ao nosso link. Deu problema, né? Tentei me atrelar ao horário para respeitar também o dia de vocês, né? E fico à disposição aqui. Não vi se tinha pergunta no chat,
Mas, de toda forma, eu vou deixar para vocês a gravação dessa reunião, enviar para todos vocês a gravação dessa reunião. Espero que tenham gostado, né? E vou mandar também depois uma pesquisa de satisfação até para vocês verem alguns temas, caso vocês queiram conhecer mais desse formato de webinar sobre alguma solução da Rockwell. A gente se coloca, eu me coloco à disposição para apoiar vocês juntamente com todo o time de desenvolvedores de negócios aqui da Macrotech. Beleza? Então, agradeço o tempo de todos aí e desejo a todos um bom dia.